Olá, alunos, boa tarde. Vamos aí para mais uma aula. Quem já foi na escola já está em mãos com o livro Buriti Mais História. Vocês vão iniciar aí nas páginas 10 e 11, tá? Na aula passada eu fiz uma apresentação para vocês, né? Nós vamos trabalhar aí, ó, a formação dos povos. Então, nós mostramos aqui, ó, um arqueólogo da Universidade Federal Fluminense trabalhando na escavação do maior cemitério de escravos encontrados na América, que fica aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, tá? Então, a gente observou, conversou um pouquinho a respeito, fizemos aqui uma conversinha sobre o assunto e hoje nós vamos iniciar aí o capítulo 1, fixação dos grupos humanos. Então, a gente vai começar falando lá de antigamente até chegar na atualidade, tá bom? Como que os povos foram se fixando, como que foram formando os povos, a cultura. A gente vai conhecer um pouquinho nesta unidade. O período anterior ao desenvolvimento da escrita, que surgiu há cerca de 6.000 anos, ele é conhecido como a pré-história, tá bom, crianças? Esse período ele foi subdividido em diferentes fases. Hoje nós vamos conhecer a primeira fase, que é o período paleolítico. Então, o que vocês conseguem observar aqui, ó? São ferramentas feitas de pedra lascada e de chifre de animal utilizadas no período paleolítico, há cerca de 10.000 anos. O que eu quero que vocês reparem e aprendam aí nesta unidade que nós estamos trabalhando hoje, né? Como que os seres humanos lá naquela época, hoje a gente tem muito mais facilidade, né? Se eu precisar comer, eu tenho um prato, eu tenho um garfo, uma faca. Se eu quero tomar um líquido, um suco, uma água, eu tenho um copo, tenho uma garrafa. Se eu não tenho nada para comer na minha casa, eu posso ir ali na esquina e comer um marmitex, e comer num restaurante. Eu não tenho a necessidade de caçar, né? Antigamente não existia tudo isso. Então, como que eles faziam? Eles tinham que encontrar armas e ferramentas para poder caçar, porque eles viviam de caça de animais para alimentar-se, né? E também para construir algumas coisas que eles precisavam aí para a sobrevivência deles, né? Então, nós temos roupas, calçados, tudo que está ao nosso alcance para a nossa sobrevivência, é muito fácil hoje em dia a gente conseguir. Agora vamos imaginar lá naquela época, como que essas pessoas faziam para se vestir, como que essas pessoas faziam para se calçar, para se alimentar, para se higienizar, para escovar os dentes, né? Vamos voltar lá na época da pré-história e imaginar como seria essa situação. Então, a gente entra aqui, ó, no período paleolítico. O que é o período paleolítico? Ó, período em que foram criados os primeiros utensílios de pedra, até o início da prática da agricultura, há cerca de 12.000 anos. Então, é conhecido também o período paleolítico como a idade da pedra lascada. Por quê? Porque eles lascavam os pedaços de pedra para fazer as ferramentas e as armas que eles precisavam aí para toda a sobrevivência deles. Não só as pedras, como também chifre de animais, que eles caçavam e aproveitavam os chifres aí para fazer as ferramentas que eles necessitavam para a sobrevivência. Os grupos humanos eram nômades, caçadores e coletores. Os nômades a gente vai ver aí mais pra frente, mas são pessoas que costumam ser andarilhos, que não têm um lugar fixo, né? Eles eram conhecidos como nômades, que eram caçadores e também coletores. Por isso, foi fundamental desenvolver esses objetos de caça para a coleta e o processamento de alimentos. Esses objetos que a gente viu aqui, ó, que são lanças e machados, geralmente eram feitos de pedra. Não tinha as ferramentas que nós temos hoje, né? Um martelo, uma enxada, um rastelo. Nós não temos, e hoje em dia até muito mais moderno, né? Vários equipamentos aí que favorecem muito bem a nossa vida, para nossa sobrevivência aí. Então, geralmente eram feitos de pedra, mas também eram usados madeiras, que eram extraídas das árvores, ossos e os chifres dos animais que eles caçavam. Em muitos lugares,
As peles dos animais eram utilizadas para fazer vestimentas. Se vocês pesquisarem na internet, o povo do período paleolítico, vai aparecer lá, né, que a gente fala o homem das cavernas, né, a idade da pedra lascada. A gente se refere a esses seres humanos que viveram aí nessa época desta forma. Então, eles utilizavam a pele dos animais para fazer roupas, né? Para eles poderem se vestir. Eu não sei se vocês já assistiram um filme que é bem legal. Depois eu vou passar o nome para vocês, acho que é os Crushes, né? Eu não me recordo agora o nome, eu vou ver certinho e mando para vocês, que é bem a idade daquela época lá, que é o famoso Homem das Cavernas, né? Apesar da diversidade de materiais empregados nos utensílios e ferramentas, esse período ficou conhecido como a Idade da Pedra Lascada, que eu acabei de falar para vocês, pois era a principal matéria-prima usada entre os diferentes povos na confecção dos instrumentos. Então, vamos pensar, período paleolítico era a Idade da Pedra Lascada, onde eles usavam as pedras para fazerem as ferramentas necessárias à sobrevivência, além de chifres, ossos de animais, que eles utilizavam também para a confecção dessas ferramentas e para suas vestimentas e logo para se alimentarem também, tá bom? Aqui, nós temos um Você Sabia? Uma das principais ferramentas encontradas no período paleolítico, a biface, era um instrumento feito de pedra em forma de amêndoa que servia para cavar, cortar e tirar a pele de animais, tá? Então, aqui nós temos algumas ferramentas do período paleolítico, ferramentas paleolíticas que vocês podem olhar aí e observar cada uma delas, ok? Após o estudo aí da página 10, na página 11 nós temos um estudo do texto aqui. Então, vocês vão, de acordo com o texto, vão responder as perguntas abaixo, tá? Quais são os critérios utilizados para dividir os períodos históricos anteriores ao desenvolvimento da escrita? Então, vocês vão olhar aí no texto e vão escrever a resposta, tá bom? Depois, nós temos a alternativa 2, que vocês vão assinalar a alternativa que apresenta a característica do período paleolítico. Então, vocês vão olhar aqui, tudo que for característica do período paleolítico, vocês vão assinalar, tá bom? Quais eram os materiais usados nas ferramentas do paleolítico? Então, vocês vão ler aqui, qual era o material utilizado e vão responder a questão 3. E 4. Por que o período paleolítico também ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada? Então, tem a resposta aqui. Para essas 4 perguntas, é que a minha tá coberta aqui, como eu disse para vocês. Como o meu livro é do mestre, tem as respostas. Eu vou ver se sobra algum livro do aluno, que aí eu consigo mostrar as perguntas para vocês, tá bom? Então, hoje, vocês vão estudar a página 10 e responder as questões da página 11 do livro de História. Pode escrever no livro, tá bom? Não precisa copiar no caderno, não vai ter folhinha avulsa. Copiem no livro e aí eu vou mandar a correção certinho e vocês façam a correção e deixa aqui que depois eu vou vistar, vou corrigir mais pra frente. Tá bom, crianças? Boa aula pra vocês. Qualquer dúvida é só me chamar. Beijos, boa tarde.